Vez com as aulas de língua portuguesa, agora no segundo bimestre, e a nossa aula de hoje é sobre os modos e os tempos verbais. Tempo e modo verbal. Peguem caneta, caderno e vamos anotar. O verbo pode se flexionar de 4 maneiras: pessoa, número, tempo e modo. É o que nós vamos ver hoje. Modo verbal caracteriza as várias maneiras como podemos utilizar o verbo, dependendo da significação que pretendemos dar a ele. Rigorosamente, são três os modos verbais: indicativo, subjuntivo e imperativo. Verbos. O verbo. Nos verbos regulares, a parte inicial do verbo mantém-se em todos os tempos. Todos os verbos da primeira, segunda ou terceira conjugação que se conjugam como estudar, comer, dormir, esses são regulares, ou seja, não há mudança no radical. Já os verbos irregulares não mantêm a parte inicial do verbo, ou seja, não mantêm o radical, eles são alterados. Esses são os irregulares. Modos verbais: indicativo, subjuntivo, imperativo. Indicativo: ele indica certeza, uma realidade. Exemplo: João estuda, João sempre estuda. Ou seja, eu tenho certeza que o João estuda. Estou te dando uma certeza. Já o subjuntivo, ele indica dúvida, possibilidade. Talvez João estude amanhã. Olha só, talvez. Ou seja, eu tenho uma dúvida se realmente o João estuda. E o imperativo indica uma ordem ou um pedido. Estuda agora, João. Então, esses são os 3 modos verbais. Já os tempos verbais, eles se dividem em passado, presente e futuro. Passado: Ana escreveu um texto. Presente: Ana escreve um texto. Futuro: Ana escreverá um texto. Esses tempos eles vão se subdividir. Olha só o modo indicativo. Nós temos o presente, o pretérito e o futuro. O pretérito ele vai se dividir em 3, se subdividir em 3. Pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito e pretérito perfeito. O que acontece também com o futuro? Futuro do presente e futuro do pretérito. Modo subjuntivo se divide em 3. Presente, pretérito e futuro. E o modo imperativo se divide em 2. Imperativo negativo e imperativo afirmativo. Vamos ver cada um deles. Indicativo. Presente: eu canto, o verbo cantar. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Observem que a parte inicial do verbo ela não muda. Essa parte inicial do verbo eu chamo de radical, eu chamo de raiz da palavra, raiz do verbo. A partir daí, a partir dessa raiz eu posso formar várias outras palavras. Então nós temos aí no presente o verbo cantar, eu canto, tu cantas, ele canta. Então tem uma regularidade na conjugação. Pretérito perfeito: eu cantei, tu cantaste, ele cantou. Nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. Pretérito perfeito indica uma ação que começou e terminou no passado. Eu cantei. Exemplo: quando a professora me chamou para o coral, eu cantei. Ou seja, eu cantei só uma vez. Essa ação ficou lá no passado. Olha só o pretérito imperfeito: eu cantava, tu cantavas, ele cantava, nós cantávamos, vós cantáveis, eles cantavam. Então indica o pretérito imperfeito, indica uma ação que começou no passado, mas ela não terminou no passado. Ela era regular, aconteceu várias vezes. Olha, exemplo: todas as vezes que a professora me chamava para o coral, eu cantava. Ou seja, não foi só uma vez que ela me chamou várias vezes. E eu cantava todas as vezes. Então a diferença: pretérito perfeito, uma ação concluída no passado.
Pretérito imperfeito, uma ação que não foi concluída no passado. Pretérito mais que perfeito, eu cantara, tu cantaras, ele cantara. Nós cantáramos, vós cantareis, eles cantaram. É uma ação passada que acontece depois de uma outra ação. Logo nós vamos ver vários exemplos. Futuro do presente, cantarei. Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará, nós cantaremos, vós cantareis, eles cantarão. Então, olha só, você vai observar no futuro do presente, no futuro do pretérito, a terminação desses verbos. Olha só, futuro do presente, a terminação é rei. Futuro do pretérito, a terminação é ria. Pretérito mais que perfeito, a terminação é ra. Pretérito imperfeito, a terminação é vá. Pretérito imperfeito, eu tenho aí vogal. E o presente, eu termino também com vogal. O pretérito imperfeito, ele não tem essa regularidade nas desinências. Subjuntivo. Verbo ter, haver, ser, estar. Olha só o subjuntivo. Lembra quando eu disse que ele indica possibilidade, indica dúvida? Quando eu tiver, quando tu tiveres, quando ele tiver, quando eu houver, quando eu for, quando eu estiver. Então, são verbos que indicam possibilidade. Esses são os verbos do subjuntivo. E o imperativo indica ordem. Eu tenho aí o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Verbo cantar, primeira conjugação, verbos terminados em ar. Canta tu, cante você, cantemos nós. Cantai vós. Já o negativo, olha só. Não cantes tu, não cante você, não cantemos nós. Aí nós temos uma tirinha da Mafalda. Use, compre, beba, coma, prove. Ei, o que eles pensam que nós somos? Aí ela vai e desliga a televisão. Aí ela pensa, e o que nós somos? Então vamos analisar o primeiro quadrinho. Use, compre, beba, coma, prove. Qual é o modo verbal desses verbos? Isso, exatamente. Imperativo, está dando uma ordem. Compre, beba, coma, prove. Então, esses são os modos e os tempos verbais do modo regular. Logo, veremos os verbos irregulares. E aí, nós temos um exercício para vocês. Os espaços em branco, eu tenho aí várias lacunas, e vocês irão colocar esses verbos de acordo com o tempo verbal adequado. Ok? Bons estudos!